Fala, Tanaka, e o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa de Valores brasileira, tem surpreendido. Só esse ano já subiu 13%, mas se a gente olhar desde o seu início, ele já subiu 132%, Tanaka. E tem um tipo de fundo imobiliário que já está há bastante tempo sendo a promessa de 2025, mas talvez agora de fato, essa promessa vai se concretizar. Tanto é que, olha só a evolução só nos dividendos desse tipo de fundo imobiliário. Ó, eu trouxe 5 fundos imobiliários bonitinhos, estão sendo recomendados para vocês browsearem por aí também. Mas será que agora é hora de finalmente a gente investir em fundos de tijolos, Japão? Taracão, e para quem não me conhece, meu nome é Denis Miyabara e aqui no Investir e Coçar, que é o canal mais gostosinho que fala sobre investimentos, fundos imobiliários, fundos de tijolo e fundo dos outros também, nós fala um pouquinho sobre tudo nesse canal, tá? Aqui para você que já tá vendo esse japonês estranho de barba de crochê e voz de Silvio Santos Clodovil, já se inscreve aqui, tá? Cara, pode ajudar essa cabeça gigantesca a ser divulgada nas TVs maiores aí da sua casa aí, na verdade, e reprodutores também que dá para botar o cabeção no teto. E me conta aqui, tá na cara também, você tá investindo em fundo imobiliário ou esquece? Ficou decepcionado com o fundo imobiliário? Ó, quer nem saber, porque muita gente ficou decepcionada com o fundo imobiliário também, na verdade. Conta aqui se você é fundo imobiliário lover ou não. Então, mais tá na cara, hoje a gente vai falar de fundos imobiliários. E para você que já gosta dessa indústria de fundos imobiliários, vai estar aqui embaixo a carteira recomendada desses 5 fundos imobiliários para você dá uma olhadinha nos pormenores que tá bem completo e bastante topzera para vocês. Então, tá lá, como eu disse para vocês, os fundos imobiliários têm surpreendido, Tanacão. Tá vendo aqui, ó, até o CACR11 reverteu tendência e subiu mais de 10% num dia só para fundo imobiliário, isso é bizarro. E o IFIX tem novo recorde, isso foi um dia atrás de hoje já bateu recorde de novo. O MXRF11, que é o queridinho da maioria de vocês aí, principalmente quem está começando a investir, normalmente começa por esse meninão, subiu na máxima do ano também, tá na cara. Então, a gente está vendo aqui nessa indústria de fundos imobiliários também que tem surpreendido, porque a taxa de juros está muito alta e normalmente quando a taxa de juros está muito alta, essa classe de ativos sofre muito, mas tem um gatilho que pode mudar tudo. E aí também que a gente vai olhar agora quais fundos imobiliários a gente consegue investir se eles ainda estão baratos, na verdade, esperando esse movimento que pode fazer com que os fundos imobiliários também subam mais ainda. Como eu falei no começo do vídeo, venho falando já há um bom tempo também para vocês aqui sobre esse tipo de fundo imobiliário, que são os tipos de tijolos. Na Bolsa de Valores, basicamente, nós temos fundos de papel que investem em dívidas CRI da vida, LCI da vida, que vai financiar as obras habitacionais, obras de imobiliários, tudo aqui bonitinho, vai estar aqui nesse fundo de papel. E tem os fundos de tijolos também, que são fundos que investem de fato em imóveis, tá? Na laje corporativa, galpões, residencial também, shoppings. Então, tudo vai estar nessa caixinha aqui. E tem os fundos que juntam os dois, que são os fundos híbridos, né? Eles investem um pouquinho em papel, um pouquinho em tijolo, investem em outros fundos de investimento também imobiliários. Então, esses são os fundos híbridos. Nesse caso, a gente vai falar sobre os fundos de tijolos especificamente. Mas vou trazer alguns nomes para vocês também, 5 nomes basicamente, para que vocês vejam ali quais são esses fundos que estão sendo recomendados por aí, tá na cara. Vai ter de papel e vai ter de tijolo também. E aí a gente olha para esse indicador que muita gente não gosta e que não acha preciso para fundos de tijolos, mas eu acho que é um bom parâmetro para a gente começar a sentir esse cheirinho de fato, né? E por que o pessoal não gosta desse indicador? Porque ele fala sobre valor patrimonial, né? A relação de valor de mercado, que é o que você está vendo na sua tela aí agora, e valor patrimonial, que é quanto de fato eles veem. Nos fundos de papel, esse valor pode ser considerado e está suave. Por que tá na cara? Porque todo dia o gestor tem que ir lá informar quanto vale cada papelzinho bonitinho aí fazendo a sua precificação. Já nos fundos de imobiliários de tijolos, essa precificação normalmente ocorre 1 ou 2 vezes por ano. Então, o reajuste da cota pode ser para cima. Então, todos os shopping centers desse fundo
estavam valendo 1 bilhão, agora estão valendo 1,5 bi, mas também podem valer 700 milhões de reais. Então ele pode oscilar para cima ou para baixo. E muito embora você não goste de assumir isso aí, o preço da sua casa também muda todo dia, só que você não consegue ver. Os fundos imobiliários também fazem isso, né? Então eles fazem essa cotação bonitinha de quanto está valendo os imóveis da região, e aí, obviamente, modifica ali o seu valor patrimonial, e por isso que não necessariamente durante todo o ano esse valor é bonitinho, mas é um cheirinho, na verdade, e olhando o cheirinho, a gente vê aqui que os fundos recebíveis também têm uma diferença aqui, né? Ó. Esse aqui é a média de preço de valor patrimonial dos fundos de recebíveis de papel. Esse aqui é o valor de mercado, esse aqui é o valor patrimonial. E olha a diferença aqui, tá na cara que tem, tá vendo? A gente acha o maior gap aqui ainda nas lajes corporativas, mas se a gente olhar também aqui no galpão logístico, também tem um gap, né? Aí, levando em consideração também aqui, ó, o valor patrimonial, o preço do valor patrimonial médio, a gente ainda tem um gap gigantesco para poder chegar aqui, tá vendo? Bonitinho, diferente desse cara aqui que já tá lá em cima, tá vendo? Todos esses outros têm, né? Mas principalmente shopping center, galpão logístico e laje corporativa. E se a gente olhar também aqui nessa relação dos segmentos, né? Tirar um gráfico mais bonitinho de mês a mês desde julho de 2020, a gente também vê isso aqui, ó. Falar, olha quem tá aqui, ó. Desceu, depois subiu, depois caiu e agora tá meio de lado. Só que lajes corporativas desde sempre, né? Desde, principalmente depois de 2020, o negócio só tem caído, tá na cata. Então a gente consegue ver essas relações que laje corporativa também é a que mais tem sofrido aqui nos últimos anos, não é verdade? Então, a gente olhando para os fundos de tijolos, você vê que ele está descontado em relação aos fundos de papel. E aí tem um gatilho que pode fazer esse jogo mudar, tá na cara. E vocês vão ver bem bonitinho, mas deixa antes a gente começar já a falar sobre os fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles, eu segui uma carteira que é da Empíricos, vai estar aqui embaixo para vocês também. Tem isso aqui, ó. O primeiro deles é o Alzirão, Alzirão da Massa, tá na cara. Aqui, vocês veem aqui e falam, meu Deus, Japão, isso aqui despencou. Não, é que ele tinha base 100, então antes os fundos imobiliários eram chamados de base 100, então normalmente partiam de R$ 100, só que agora tá na moda colocar fundos na base 10, que eu acho muito legal, porque dá muito mais liquidez e chance também de quem está começando pequenininho começar a poder ter acesso aos fundos imobiliários. Então, com 10 conto, você consegue comprar aqui, por exemplo, uma cota hoje do Alzirão da Massa, né? Então, não dá para saber e o quanto variou e deve desconsidere esse valor aqui, tá bom? Aqui a gente consegue ver aqui que no ano, ó, no ano aqui, ó, ele já subiu 7,49, tá vendo, Dana Cara? Então ele deu um vlau depois que teve essa mudança, né, de base 100 para base 10, que normalmente, como eu falei para vocês, eu acho bastante legal e interessante para dar mais liquidez para esse mercado que é feito quase exclusivamente para o sardinha, tá na cara, para quem está começando e não muitos institucionais, porque ainda não tem muita liquidez, mas depois contar um pouquinho lá no final sobre a entrada também dos institucionais, do tubarão no meio do nosso aquário, do bom entrar. Então, eu vou contar para vocês também lá no final, tá na cara. Então, ó, o Zirão da Massa tá pagando dividendo aqui de 9,28 nos últimos 12 meses, né? E ainda está com 3% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então, é como se a casa valesse, por exemplo, R$ 100.000, e aqui você consegue comprar ela por R$ 97.000. Então, você tem um desconto de R$ 3.000 ainda no Alzirão da Massa, Panaca. E o Alzirão, para quem não sabe também, acabou pagando aí o maior dividendos em quase 2 anos, Panaca. E é um dos 5 fundos imobiliários mais recomendados para investir agora, como eu disse para vocês, né? E o Alzirão é interessante falar para vocês, eu já fiz um vídeo, vou deixar até aqui, exclusivamente sobre o Alzirão, porque o Alzirão da Massa, ele tem uma característica, Tanacão, ele pode ser o primeiro fundo imobiliário de data centers, que lá nos Estados Unidos é bastante comum, mas aqui no Brasil só o Alzirão tem, na verdade. E aqui no Brasilzão velho é um Butapolo que pode ser o grande centro de data centers no futuro. Pode ser, porque aqui no Brasil estão ligados, as coisas não funcionam muito bem, né? Mas a gente tem energia limpa, topzera, lá no Nordeste, está formando um Butapolo
tem aqui no sul também, estou em Santa Catarina agora, mas o Rio Grande do Sul também tem um grande polo. Então, Brasil tem também ali, é como a gente podia ser tudo na vida, na verdade, o Brasilzão velho é zica demais, só que a gente não consegue botar os projetos para frente. Então, ó, o Zerão da Massa já tem algumas coisas, Alphaville, Nordeste, Sul, mas pode crescer muito mais e foi o grande fundo imobiliário americano REIT que deu ali grande exposição para esse tipo de ativo e muita gente tem vontade de ter, que não tem conta nos Estados Unidos, mas tem aqui no Brasil. É esse o bichão para você investir. Alzirão 11. Próximo fundo imobiliário é um fundo de logística, que é o BRCO11, que é o Bresco Logística. Esse meninão aqui, só nesse ano já subiu 9,82 e está pagando dividendos de 9,57. E se a gente olhar também o preço, o valor patrimonial já foi bastante maior esse valor, mas agora está em 0,94. Novamente, é como se a gente pudesse comprar uma casa por R$ 100.000, mas a casa está custando R$ 94.000. Aí você tem um puta desconto por menos de R$ 6.000 aqui comprando hoje o Bresco, tá bom? Tá na cara. Então, o Bresco é o fundo logístico e ele tem ali seduzido vários analistas justamente por conta da qualidade dos seus imóveis, dos seus galpões, que ficam muitos deles ali naquela região de São Paulo, ali aquela coisa pertinho, que é bastante topzera, tá na cara. Então, o Bresco é sempre lembrado por conta disso. A gente viveu ali aquele momento da pandemia, todo mundo falou: "Meu Deus, todo mundo vai comprar só online, eternamente online", e de fato online tem crescido. O japonês, meu Deus do céu, a portaria da China tá lá em casa. O porteiro fala: "Chegou mais um chinesinho aqui", aí todo dia chega um chinesinho diferente lá em casa. Então o japonês comprou muito por internet, eu acredito que vocês também. Me conta aqui, você compra ainda coisa em loja física ou compra só no online? Porque no online é muito bom que ainda se você pode pegar um negocinho, pode devolver caso você não gostar do trem. Então às vezes você vai na loja, vê se é bom, compra na internet que você ainda tem esse benefício de poder devolver o seu produtinho, na verdade, fora os ansiosos não aguenta não. Um grande destaque dessa carteira aqui é o HSI Malls, HSML, que é um fundo de shopping, está na cara, a Empírio está dando muito call nesse menão aqui, ó, e só esse ano já subiu 16,31%, dividendo de 10%, mas no relatório vocês vão ver isso baixar, porque basicamente eles estão falando o seguinte, porque foi o fundo de shopping que menos subiu, na verdade, ele teve uma queda recente, menos subiu, e obviamente por conta disso também eles veem um bom ponto de entrada para esse fundo imobiliário de shopping center. E aí, se a gente olhar também aqui o preço, o valor patrimonial, tá de fato, tá descontado aí pelo menos uns 19%, né? Novamente, era como se você pudesse comprar uma casa por R$ 100.000 o preço dela, só que você vai comprar ela por R$ 81.000. Novamente falando, esse não é o melhor indicador para você olhar fundo de tijolo, mas é o cheiro que a gente tem, né? Então, esse fundo imobiliário tem sido bastante recomendado, primeiro porque ele caiu bastante, na verdade, tem os shoppings bonitinhos, certinho, e tem ali esse potencial de alta também, além de bons dividendos, né? 10% isento é bastante topzera também. E o próximo fundo imobiliário, esse aqui é um dos queridinhos, tá na cara, é um dos fundos mais negociados na Bolsa de Valores da Quiné, KNCR11, que é um fundo de papel aqui para vocês verem. Na verdade, já fiz alguns vídeos sobre ele. E desde o ano passado ali eu sempre falo dele, por quê? Porque ele tem 100, quase 100% da sua carteira atrelado ao CDI, o que é muito bom num cenário de taxa de juros muito alta e que pode permanecer alta por muito tempo ainda, tá na cara. Então, esse menino aqui foi bastante recomendado por conta disso. No ano ele subiu 3,95, tá pagando dividendos gordíssimo, porque taxa de juros alta CDI, meu Deus do céu, até 12,66, e o preço, o valor patrimonial dele, diferente dos outros, você fala, mas Japão, todos os fundos imobiliários estão descontados em relação ao valor patrimonial? Não. Esse tem 1,04, por exemplo. Está um pouquinho acima ali do seu valor patrimonial, e essa métrica, assim, para um fundo imobiliário de papel, é bastante válida você olhar. Então, você vai comprar ele quase no preço justo, tá bom? Tá na cara. Que é bastante legal e interessante. Como eu falei para vocês, se a gente olha ali no cenário de taxa de juros de 15%, na verdade a gente nem sabe quando vai começar a baixar esse trem, aí obviamente fundos atrelados exclusivamente ao CDI vão muito bem sim, tá na cara, principalmente os seus dividendos, na verdade, e aí obviamente também se tiver uma possível queda tá justo, você vai ganhar ainda com a marcação a mercado desse menino aqui que os gestores vão começar a vender, comprar.
pode ser uma surpresa melhor ainda desse menino aqui, tá bom? Então, os fundos imobiliários mais famosos que tem é o KNCR11, esse aqui é de fato ali o grande pilar dessa carteira da Empírica. O próximo fundo imobiliário não é tão conhecido da massa não, tá bom? Que é o MCCI11. Me conta aqui, inclusive, se você conhecia, que é um fundo de papel da Mauazeira. Ele já subiu nesse ano 10,27, de dividendo tá pagando 11,68 e tá ainda com desconto ali de 0,4, na verdade, tá a mesma coisa. Se for casa de R$ 100.000, tá valendo 96.000, então você compra com R$ 4.000 de desconto. E esse fundo imobiliário, diferente do KNCR11, ele já tem a maior parte ligada ao IPCA, também considerando marcação mercado, ele ainda pode dar bastante bom, né? Lembrando que ele tem mais ou menos uns 30 papéis e tanto esse cara quanto o KNCR11, eles têm risco de crédito, não é verdade? Então, você tem que pensar também que pode dar alguns defaults, falta de pagamento no caminho, mas esse é o risco desse tipo de operação nos fundos imobiliários de papel. E o gestor também é bastante ativo, né? Ele pode comprar, vender, refazer as coisas, é bastante legal sim esse tipo de papel, mas agora que o jogo pode virar, os fundos de tijolos, justamente por estarem mais contados, acabam entrando mais em jogo. Lembra que eu falei para vocês do KNCR11 sobre a taxa de juros? Do mesmo jeito que ele é muito bom quando a taxa de juros está muito alta, deve ficar por mais tempo. É exatamente esse movimento que esperam e o pessoal já está começando a se posicionar já há bastante tempo, de fato, que eu vim falando para vocês, neste tipo de fundo, porque tem esse desconto. E aí, em momentos que a taxa de juros faz aquela inversão, obviamente que esse tipo de fundo, fundo de tijolo, ele pode se dar muito bem. Tem muita gente também que não gosta de fundo imobiliário de papel e gosta de fundo imobiliário de tijolo, né? Japonês está morando em Balneário Camboriú. Aqui essa parte imobiliária, meu Deus do céu da terra, é muito maluca, porque você sempre tem alguém perguntando: se você pudesse comprar um apartamento em Balneário Camboriú 10 anos atrás, compraria? Todo mundo compraria, porque é quase como Bitcoin, é que o negócio sobe 250 milhões de reais. É bagulho absurdo mesmo, né? Então, muita gente desse mercado tradicional brasileiro, que é o fundo imobiliário de tijolo, casinha, kitnet e tudo mais, adora também fundo imobiliário de tijolo. E, novamente, se tiver esse tipo de inversão na taxa de juros que está bastante alta e pode começar a cair, pode ser que o fluxo comece a vir para esses caras. Tirando, novamente, que eu falei para vocês, eles estão aqui, ó, sendo sempre os mais recomendados agora, né? FIIs de tijolo, analista recomenda fundos imobiliários de tijolo com maiores descontos do mercado e também um yield próximo das máximas, tá, Nacão? Como eu falei para vocês, ele tá dando aquele val lá e tá chegando sim perto das máximas, né? Desconto por tempo limitado e dividendos perto das máximas. O setor de FIIs relevante para as oportunidades, que é o fundo imobiliário de tijolo. Se a gente olhar aqui, ó, preço sobre valor patrimonial por segmento de uma outra ótica, que é quase igual àquela que eu contei para vocês, a gente tem aqui, ó, laje corporativa menorzinha, depois shopping, depois tijolo de forma geral, na verdade, depois logístico. Então, todos esses aqui se encontram nessa categoria de fundo de tijolo, né? Então, a gente tem aqui maiores descontos nessa partezinha aqui também, tá marcada. E aí também não vamos exagerar, né? Porque a gente está vendo esses descontos já há muito, mas muito tempo, Tanaka. Meu Deus do céu, até a gente está falando há bastante tempo, né? Eu fiz um vídeo que vai estar aqui também sobre a próxima Burel Alerta, que Howard Marks, que é um dos maiores gestores, tem falado sobre bolsa de valores, junto com alguns cheiros que tem, vai estar nesse vídeo aqui. Mas basicamente ele falou assim que lá nos Estados Unidos, na década de 90, quando estourou a bolha dot-com, comecinho dos anos 2000, ele falou que, tipo assim, ele via todo mundo doidinho, sendo para comprar as ações de tecnologia, falou que só vai ter isso aí. E aí ele viu ainda depois de um tempo, alguns anos depois, a bolha estourou, mas ele já estava se posicionando desde já. Então, oportunidades em todos os mercados, a gente tem que tentar antecipar o máximo quanto possível. A gente vai errar sempre, meu Deus, parece que a gente só erra, meu Deus, será até, parece que nunca acerta, na verdade, né? Mas esse case é mais óbvio, assim como os fundos de shopping centers eram depois da pandemia, né? Que uma hora, se Deus quiser, ia acabar, e aí uma hora ou outra esse fundo poderia voltar. Demorou, tá bom? Então, quando você aloca o seu dinheiro nesse tipo de tese, tem que ter noção que isso pode demorar meses barra anos para isso acontecer, né? Lembrando também, recentemente, a gente estava acreditando que 25 a taxa de juros ia terminar
em 9 a gente foi para 15, Tanaka, entendeu? Então o negócio é muito maluco, né, a gente estava bonitinho, certinho aqui no caminho, flau, explodiu de novo. Então, o mercado financeiro é tudo muito dinâmico e por isso que é extremamente importante você ficar ligeiro em tudo e acompanhar japonês da cabeça grande. Já se inscreve aqui de novo se você ainda não se inscreveu. Então, tem que ter paciência, entendeu, Tanaka? Porque isso pode durar alguns anos para se concretizar, Tanaka. E aí, basicamente, ó, o que tem uma conclusão aqui, até da Genial, que é bastante topzera, né? Ele estava falando sobre exatamente isso que eu contei para vocês. Então, se a gente levar em consideração que a gente já está no pico máximo do ciclo da taxa de juros, se Deus quiser, 15% não passa, na verdade, no cenário atual, que está dando algumas deflações, 2 meses seguidos já. Então, pode dar abertura para o Banco Central cortar, sim, a taxa de juros. Isso é bastante legal para a economia de forma geral, né? Eles falam que o momento é bastante oportuno para alocações em fundos imobiliários. E vale a pena lembrar que, embora projeções de Dick Scott na Selic a partir de 26, o movimento da alta do IFIX em 2016 começou quando, ó, 10 meses atrás, antes do ciclo efetivo, né? Então, eles acreditam que uma eventual alternância de poder também em 2026 pode dar um vral ainda maior nos fundos imobiliários, o mesmo vral que a gente viu lá em 2018. Meu Deus do céu, até o negócio explodiu mesmo, loucura total. Quantidade de gente começou a investir em 2018 em fundos imobiliários. Talvez só não foi esperada pelo vral que deu ali na pandemia, que todo mundo estava em casa, falou: "Meu, vou perder um dinheirinho na bolsa", aí todo mundo saiu comprando feito uma vaca doida, na é verdade. Mas ó, lembrando, tá bom? Todos os investimentos são ondas de janelas de observações, né? Para você não sair correndo feito uma vaca doida, sair comprando tudo que é coisa de tijolo aí, comprar até um tijolo baiano em casa, você ficar triste, chateado, depois falar: "Meu Deus, o japonês falou isso aí". Não, tem que ter calma, tem que ver como é que tá a composição da sua carteira, se você tem caixa para isso, se não é melhor você esperar e ter mais caixa, depende de uma bolha aí também, tá na cara, entendeu? É mais fácil ter mais caixa como o Warren Buffett tem feito, que é um cheirinho também, pode estar vindo uma bolha aí. O Warren Buffett, o maior investidor do mundo, nunca teve sentado lá ele em tanto dinheiro assim. Então tem vários sinais, né? Mas queria trazer para vocês só esse ponto de vista que eu já trouxe outras vezes já, tá bom? Tá na casa, trouxe já uns 5 vídeos, 6 vídeos já sobre esse mesmo tema aqui, de um jeito diferente, né, obviamente, em alguns momentos, mas ó, tem que ter calma também, tá bom, Não vai comprando feito uma vaca doida aí não, compra até tijolo baiano, deixa em casa, compra bloco, meu, já pode falar tijolo que é o bichão agora. Não, tem que ter muita calma nessa hora, porque o mercado financeiro é feito de ondas, feito de ciclos, na verdade. Não necessariamente você vai ter que pegar todas as ondas, Tanaka. Tem que ter muita calma, né? Porque às vezes você tem um dinheiro aí que é melhor de se deixar no caixa, pode vir uma bolha, estourar aí, entendeu? Aí você pode pegar esse FLAU e comprar muito melhor. Então tem que ter sempre calma, do mesmo jeito que é legal antecipar, a gente também tem muito seu valor na espera. Por quê, Tana? Porque a taxa de juros está 15%, então nunca foi tão bom e tão confortável ter caixa, ter dinheiro para esperar, igual esse menino aqui está esperando só aqui, ó. Fala, meu Deus, estou esperando aqui uma possível bolha. Então, obviamente que se subir feito uma vaca dois, você vai ficar triste, vai ficar triste. Então, por isso que eu sempre falo para vocês particionarem também os investimentos. Coloca um pouquinho aqui, espera mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho ali. Agora, se tiver pouco dinheiro, aí tem que comprar todo dia 5, dia 20, você vai comprando um pouquinho, tá bom, Tanaka? Então, espero que vocês tenham entendido aí bonitinho. Vocês gostaram de todos esses fundos imobiliários que a Empíricos recomendou? Vai estar aqui novamente a carteira deles para vocês darem uma baixada e darem uma estudada aí também. Eu falei muito desse vídeo, além daqui embaixo, eu vou deixar para vocês verem dessa possível bolha que pode estar se formando aí. Você tem que saber quais os cheirinhos para você se antecipar também a uma possível bolha na bolsa de valores. E para quem gosta de dividendos, vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro um ETF lá dos Estados Unidos está pagando 133% de dividendos.